Então o fundamento é esse. Então o que Paulo está querendo dizer? Essas palavras não entram no coração dos católicos, apesar de os padres ensinarem verdades, apesar de alguns pastores ensinarem verdades, apesar de às vezes darmos cajadadas na igreja e oprimir, nós estamos apenas ensinando compêndio doutrinário, letras, mensagens. Não há sobre eles poder, não há unção do alto, não há convicção que muda um pecador. Você notou em Nicodemos, meu irmão? Nicodemos era moralmente melhor que nós aqui. Nicodemos fumava? Claro que não. Nicodemos adulterava? Claro que não. Nicodemos via TV? Nem TV tinha. Nicodemos mentia? Não. Nicodemos cumpria cabalmente a lei. Nicodemos era erudito, instruído, doutor. Nicodemos não tinha um segundo relacionamento. Nicodemos não furtava. Nicodemos era moral, espiritual e até bíblico e teologicamente melhor que nós. E Jesus disse assim: você, por causa disso aí, tudo isso aí junto, nem por causa disso você vai para o céu. Não está falando que, graças a Deus, eu não fumo, não bebo, não me masturbo na frente da internet, sabe, mas isso não é suficiente não. Nicodemos, necessário nascer de novo. Se o poder do alto não te revestir, se a nova natureza de Cristo não possuir a sua alma, você não sobe. Não adianta argumento doutrinário, não adianta modelo reformado, não adianta Tomás de Aquino, Agostinho, Lutero, é tudo balela. Se você não tiver um relacionamento vivo com a pessoa de Jesus Cristo, é tudo inútil. Se o Espírito Santo não pôr você de joelhos a chorar pelo seu próprio pecado, é nula a minha, a sua fé. É isso que ele está dizendo. Isso é voltar para o fundamento. Não é debate, não é julgar o próximo, julgar outro. É eu, meu irmão, sou eu nascer de novo. Eu me pergunto para mim, eu me pergunto para a minha igreja, eu olho para a minha igreja, para os meus pastores obreiros, Senhor, será que esse povo é nascido de novo? Será que ainda há resquícios do velho homem em mim? Será que eu não te venderia quando a proposta fosse tentadora? Será que eu não quebraria minhas convicções? Porque tem gente que está na igreja e não peca, porque não tem mais nada para fazer, é um coitado, não tem nada, um desprezado. Mas olha para esses irmãos, a primeira oportunidade que aparecer, ele nega Jesus e vai embora. Quando ofereceram 30 moedas para Judas, você viu lá? 30 Judas, 30. Mas Judas nem fez uma contraproposta. Sabe por quê? Judas já estava esperando esse dia. Eu não aguento mais isso aqui, eu não tenho nada para fazer, onde ir, estou perdido. 30, estava esperando. Sobrenatural. E nós precisamos disso. Relacionamento. Eu gosto muito do Leonard Ravenhill. Se você vê o site, você deve acompanhar. Eu gosto muito do sarcasmo santo que ele tem. Porque eu gosto que ele peita esses intelectuais tudo aí, que é os pais da igreja, né? Os pais. Se você estudar bastante os pais, eles fizeram muita lambança também. Lutero queria rasgar a carta de Tiago. Lutero não gostava de judeu, queria matar judeu. Lutero não aboliu o culto a Maria depois de muito tempo. Não, tem muita coisa. Por isso que nós temos que olhando sempre para o autor e consumador da fé. É lógico que através dele foi uma obra fenomenal, fantástica. Não estou dizendo, mas eu estou dizendo, calma, fizeram besteira também. E onde que eu estava? Tanta viagem que você esquece, né? Bom, Ravenhill, exatamente, não podia deixar de falar desse homem. Ele disse assim, ó, ele chegou para uns camaradas, uns teólogos, você conhece a Deus? Estou fazendo doutorado em teologia, meu senhor. Não, você não entendeu, você conhece a Deus? Já li 300 livros.
sobre Deus. Não, eu estou perguntando, você conhece a pessoa de Deus? Você tem relacionamento com Deus? Você tem experiências com Deus? Você caminha com Ele como Enoque caminhou? É isso que eu estou perguntando. Vai ler a biografia desse homem que está saindo. O filho dele disse, meu pai orava 6 horas por dia. Esse homem está fazendo um fórum lá nos Estados Unidos, já velho, já aposentando. Ele está ali, aquela intelectualidade, não, peraí, vamos parar uma coisa. Está vendo aqueles câmeras ali? Alguém já pregou para eles? Para esse cara que está filmando? Aposto que aqui ninguém pregou para eles. Alguém ganhou a alma deles? Então para que isso aqui? Vida com Deus, desenvolva uma vida com Deus. Como você acha que você vai resistir morando numa selva de pedra? Como você acha que você vai resistir sufocado por internet, e-mail, fax, pornografia, sensualidade, corrupção no governo, apostasia, interesse na nossa política? Nós somos sufocados por uma onda de pecado diária. Eu lembro de Billy Graham pegando e dizendo, onde você anda você vê pecado, em todo lugar, pecado no outdoor, pecado no ônibus, na TV, na internet, pecado, 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 todo lugar é o pecado, todo lugar é Satanás dizendo, olha os reinos, te dou eles, porque a mim foi dado se prostrados me adorar. Como você vai resistir heresias e disseminações enganosas, sutis na doutrina bíblica? E nós mesmos podemos estar enganados. Como? Sem vida com Deus não vai, meu irmão. Não importa o quanto a correria, a modernidade, o fast food, a comida rápida tem dominado a terra, Deus não mudou. E aquele que quer algo com Ele, tem que gastar tempo com Ele. Tem que parar. Às vezes eu estou cheio de compromisso, celular, conta para pagar, convite, aquela coisa, uma loucura. Eu ouço Deus falar, larga tudo, fica no teu quarto tendo comunhão comigo. Mas Deus, e isso, eu largo tudo, desligo tudo. Ah, fulano vai morrer, que morra. A conta vai cortar, que corte. Ah, isso vai, esquece, largo tudo para ficar com Deus. É isso que vai fazer a igreja avançar. Não é só debate, é óleo, é buscar a presença. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. O que Deus pensou? Aquele cara tem tanta comunhão comigo que eu não vou esperar a morte, não. Vou tomá-lo em vida para estar comigo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus pairava. Como ela não tinha forma, o Espírito de Deus não tinha lugar para ele habitar, correto? O Espírito estava ali flutuando, pairando, porque ela estava sem forma. Então, ela estava sem forma por quê? O que traz forma é a palavra. Deus disse, haja luz, haja isso. Com a palavra trouxe forma. Então o ser humano está sem forma, está sem característica, o cristão e a igreja. Por quê? Tirou aquilo que traz forma, a palavra, a doutrina bíblica, a sã doutrina de Cristo. E quando ele tira a palavra, fica sem forma. Quando Deus aqui disse, haja luz e houve luz, trouxe forma à igreja. O Espírito não tinha onde habitar. Mas depois que Deus reconstruiu a terra, haja luz, oceano, peixes, mares, ele diz, Moisés, agora faz tenda para mim, que eu vou habitar. Agora faz tempo para mim. Então, depois que a terra teve forma, o Espírito não ficou pairando mais. Ele se assentou, ele morou, ele habitou na terra. Correto? O que eu aprendo aqui? O Espírito só habitou no templo e no tabernáculo depois que Deus, pela sua palavra, trouxe forma. Então eu aprendo aqui que se a igreja está sem forma, o Espírito não pode habitar nela. Porque o Espírito só passou a habitar na terra depois que, pela palavra, Deus trouxe forma a ela. E o que eu estou vendo então? Se uma igreja está sem a característica
cristã, se uma igreja está sem o perfil, sem a identidade cristã, e por que ela está? Porque ela saiu do fundamento bíblico, ela também não pode ter a plenitude do Espírito Santo. O quê? Não pode ter o Espírito Santo? Então o que está acontecendo aí? Que está com título de avivamento? É unção do riso, é arrebatamento de sentido, é tudo quanto é dom do Espírito, é curas extraordinárias. Essas igrejas, se não estão fundadas na palavra, a manifestação que ocorre não é divina. O Espírito só se assentou, só entrou, o Espírito só encheu a terra quando ela quando ela trouxe forma novamente pela palavra. Antes da palavra trazer forma, o Espírito não habitava. Então, se hoje está descaracterizado o cristianismo, se hoje está sem forma, porque tirou a palavra, o que está acontecendo aí não é obra do Espírito Santo. Como você sabe? O Espírito Santo só atua em concordância, em consonância com a palavra. Se não tem fundamento cristão no Espírito Santo, vamos lá, quer ver? Não precisa abrir não. João 14, 15, 16. Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Quando ele vier, fará lembrar tudo quanto eu tenho dito. O que é que Jesus disse? A palavra de Deus, quando o Espírito Santo mover, atuar, tem que ter fundamento bíblico. Outro versículo: quando o Consolador vier, ele testificará de mim. Olha que coisa linda. A manifestação do Espírito tem que testificar de Cristo. Quando o Espírito se manifestar numa igreja, testificará do verbo de Deus, a palavra. Toda manifestação espiritual tem que ter fundamento bíblico, senão não é manifestação do Espírito. Pode ser lindo, pode ter multidão, pode ter curas estapafúrdias, tem respaldo bíblico. O que estão ensinando dentro desses supostos avivamentos é o evangelho, é a sã doutrina de pastor, mas é bonito, o povo chora, pastor, o câncer sai, pastor, as criancinhas, não fala isso, pastor, não é de se maravilhar que Satanás se transfigura em anjo de luz. Não adianta, meu irmão, é sim e não. Não adianta. A Bíblia diz que Jeremias, lá em Samaria, lá naquela época, já estava com problema. Ele diz assim: vós profetizais por Baal. Como é que é? Vocês ministros, principalmente no meio pentecostal, profecia, visão, revelação. O cara adultera, o cara bebe, rouba dinheiro, não tem vida de oração, mas profetiza, ora em língua, revela. Pode ser inspiração demoníaca. Vós profetizais por Baal significa, vocês profetizam inspirados por demônios. Foi isso que ele falou. Olha que coisa séria. Então não é brinquedo não, meu irmão. Então não é obra do Espírito Santo, porque não tem fundamento, o Espírito Santo não vai atuar. Uma igreja que nunca fala de pecado, o Espírito Santo não está lá não. Por que não está lá? Porque a obra dele, a primeira coisa a fazer, quando ele vier, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Agora o Espírito Santo ele está deitando e rolando na igreja. O Espírito Santo vai com tanto poder que ninguém fica de pé. Mas espera aí, está falando de pecado? Não. Então não é o Espírito Santo. Não é. Eu não posso crer, meu irmão, numa crendice, no folclore. E sim na palavra.